Olá, olá, mulheres vivendo em Cristo, com Cristo e para Cristo, mulheres que avançam de glória em glória pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Como vocês amanheceram? Espero de todo o coração que estejam muito bem e que tenham começado este dia com a certeza de que Deus está com vocês. Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com Fé. Que alegria poder compartilhar mais uma vez este momento juntas, abrir o nosso coração e aprender com a poderosa palavra de Deus. E hoje eu tenho uma palavra muito especial para vocês, um ensinamento que realmente pode transformar a nossa maneira de enfrentar as lutas e as situações difíceis que muitas vezes surgem em nossa vida. Hoje vamos falar sobre o poder e a autoridade de Jesus Cristo. E quero que prestemos muita atenção, porque vamos descobrir algo muito importante. Quando conhecemos quem é Jesus e reconhecemos a sua autoridade, deixamos de olhar para o tamanho da nossa batalha e começamos a olhar para o tamanho do nosso Deus. Hoje vamos aprender que Jesus tem autoridade sobre aquilo que muitas vezes parece impossível de controlar e que nenhuma força espiritual está acima do poder de Deus. Então, prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, acomode o seu coração e fique comigo até o final, porque tenho certeza de que esta palavra vai falar profundamente ao seu coração. E antes de abrirmos a nossa Bíblia, como sempre fazemos em cada Café com Fé, vamos inclinar o nosso coração diante do Senhor e pedir que seja Ele quem nos ensina, nos ministre e nos revela aquilo que precisamos ouvir hoje. Porque não queremos simplesmente ouvir mais um ensinamento, queremos ter um encontro com Jesus. Então, vamos juntas receber esta poderosa palavra. Marcos capítulo 5, no versículo 9, nos diz: E perguntou-lhe qual é o seu nome, e lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quando Jesus perguntou qual é o seu nome, ele não fez isto para manter um diálogo com Satanás ou com os demônios. Essa conversa já havia terminado há muito tempo, desde o momento em que Satanás se rebelou contra Deus, permitiu que o orgulho e a inveja enchesse o seu coração e foi expulso da presença do Senhor, ficou separado da glória de Deus. Em Marcos capítulo 5, no versículo 9, encontramos um momento muito particular. Jesus perguntou o nome do espírito que atormentava aquele homem, não porque precisasse de informação, mas para que aqueles que estavam presentes compreendessem a verdadeira dimensão do que estava acontecendo. Aquele homem não estava oprimido por apenas um demônio, mas por muitos. A resposta foi: meu nome é Legião, porque somos muitos. A palavra legião fazia referência a uma unidade do exército romano, que podia ser composta por aproximadamente 6.000 soldados. No entanto, isto não significa que aquele homem estivesse possuído, possuído ali exatamente por 6.000 demônios. O que o texto quer comunicar é que eram muitos espíritos malignos atuando ao mesmo tempo. Depois de ouvir esta resposta, Jesus não caiu na antiga superstição de pensar que conhecer o nome de um demônio lhe daria maior autoridade sobre ele. Não, pelo contrário, Jesus demonstrou que não era necessário conhecer todos os detalhes para exercer a autoridade. Quando responderam legião, na realidade não estava dando um nome próprio, mas tentando intimidar. Era como se dissessem: somos muitos, somos organizados,
estamos unidos e somos poderosos. E é verdade que as forças do mal atuam de maneira organizada. A Bíblia nos mostra que o reino das trevas possui estruturas e estratégias. No entanto, por mais organizados que estejam, jamais poderão ser comparados ao poder e autoridade do Filho de Deus. Jesus nunca ficou impressionado com a quantidade de demônios, nem com o seu aparente poder, não. Se ele quisesse conhecer o nome de cada um, poderia ter exigido. Se isso fosse importante, teria perguntado o nome, a posição e a intimidade de cada espírito. Mas ele não fez. Por quê? Para ele isso não tinha nenhuma relevância. O que realmente importava para Jesus era libertar aquele homem. A autoridade de Cristo era infinitamente superior à de todos os demônios juntos. Com uma única palavra, ele expulsaria. Não, com única palavra ele poderia expulsá-los. Essa verdade também é muito importante para nós. Quando falamos sobre demônios e guerra espiritual, jamais devemos nos deixar levar por superstições, curiosidades ou práticas que a Bíblia não ensina. Nunca devemos perder tempo dialogando com demônios, interrogando-os ou colocando-os no centro da nossa atenção. Não, porque o centro da nossa atenção deve ser Jesus Cristo, porque é nele que encontramos poder, autoridade, libertação e vitória. Mas, infelizmente, hoje, algumas pessoas colocam o foco em perguntar aos demônios quem fez uma feitiçaria, quem enviou o mal ou de onde veio a opressão. Isso apenas desvia a atenção daquilo que realmente importa. Jesus nunca procurou dar protagonismo aos demônios. Toda a glória deveria pertencer unicamente a Deus. Nosso foco deve estar sempre em Cristo e em sua autoridade. Ele veio para destruir as obras do diabo, libertar os cativos e restaurar aqueles que sofrem em sua mente, em seu corpo, em sua vida por causa da ação do inimigo. Naquele momento, ao reconhecerem a autoridade absoluta de Jesus, os demônios começaram a suplicar insistentemente para que ele não os mandasse para fora daquela região. Eles sabiam perfeitamente quem estava diante deles e compreendiam que não podiam resistir ao poder do Filho de Deus. E no relato paralelo de Lucas 8:31, a Bíblia nos diz que os demônios também suplicavam a Jesus para que não os mandasse para o abismo. Isto nos revela que eles conheciam o seu destino e temiam o lugar de juízo que Deus havia preparado para eles. Eles não queriam ser enviados para lá antes do tempo determinado por Deus. Então os demônios desejavam permanecer ativos, continuando com sua obra de destruição. Por isso pediram a Jesus que lhes permitisse entrar na manada de porcos. A maldade faz parte da sua natureza. Seu propósito é sempre causar dano, trazer destruição e produzir sofrimento. Entretanto, esta passagem nos ensina uma verdade poderosa. Os demônios não podiam entrar nem sequer nos porcos sem a permissão de Jesus. Isso demonstra que o reino das trevas não age com autoridade absoluta, mas está completamente sujeito à soberania de Jesus. Que grande consolo, queridas irmãs, existe para os filhos de Deus. Se um demônio não pode entrar em um animal sem a permissão do Senhor, quanto menos poderá fazer o que quiser com aqueles cuja vida está debaixo da proteção do Altíssimo. Aqueles que pertencem a Cristo podem viver confiantes, sabendo que Deus continua tendo o controle. Então Jesus lhes deu permissão para entrarem nos porcos. Isto não significa que ele aprovasse a obra dos demônios, mas que, dentro do seu plano soberano,
permitiu que aquele acontecimento ocorresse com um propósito maior: a vitória definitiva sobre Satanás e suas forças ainda seria plenamente manifestada na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo declara em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que por meio da cruz, Cristo despojou os principados e as potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles. Ali ficou selada a derrota do reino das trevas e foi proclamada a vitória eterna de Jesus Cristo. Depois que entraram nos porcos, toda a manada se precipitou por um despenhadeiro em direção ao mar e morreu afogada. Aquilo revelou a verdadeira natureza dos espíritos malignos. Sim, dos espíritos malignos. Eles só sabem destruir. João capítulo 10, versículo 10 diz: isso confirma as palavras de Jesus. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus também mostrou a todos os habitantes daquela região quais eram as verdadeiras intenções daqueles espíritos malignos. O que fizeram com os animais era exatamente o que desejavam fazer com aquele homem, destruí-lo completamente. Mas o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Embora os demônios procurassem levar aquele homem à ruína, eles não tinham autoridade para agir independentemente da vontade soberana de Deus. Cristo interveio para resgatar uma vida que o inimigo havia tentado destruir. E os donos dos porcos sofreram uma perda material muito grande. Do ponto de vista humano, aquilo representou um duro golpe financeiro. Entretanto, esse acontecimento também nos lembra, queridas irmãs, que para Deus uma vida humana vale infinitamente mais do que qualquer riqueza terrena. Às vezes, queridas, o Senhor permite que uma pessoa experimente perdas espirituais para chamá-la ao arrependimento, corrigir o seu coração ou ensiná-la a não colocar a sua confiança nas riquezas. A Bíblia nos exorta a lembrar que os bens deste mundo são temporários, enquanto a alma possui um valor eterno diante de Deus. E ao concluir esta mensagem do nosso Café com Fé, quero lembrar você de uma verdade que jamais deve esquecer. Você tem um valor imenso para Deus. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, não importa o tamanho da batalha, da angústia, do medo ou da dor que você esteja vivendo. Talvez você esteja há muito tempo lutando contra a tristeza, a depressão, a ansiedade ou uma opressão espiritual e nem sequer consiga entender porque está se sentindo assim. Talvez o seu lar esteja passando por momentos difíceis, sua família esteja precisando de restauração, ou você mesma esteja desejando experimentar a liberdade de Deus. Quero dizer a você que Jesus Cristo continua sendo o mesmo. O Jesus que libertou aquele homem atormentado por uma legião de demônios continua tendo todo o poder no céu e na terra. Não existe corrente que ele não possa quebrar, nem ferida que ele não possa curar, nem vida que ele não possa transformar. Se Deus esteve disposto a libertar aquele homem e devolver-lhe a sua dignidade, ele também pode fazer isto com você. Para o Senhor, você vale muito mais do que qualquer bem material. Você é uma pessoa criada à sua imagem e profundamente amada por Ele. Hoje Cristo convida você a aproximar-se dEle com fé. Entregue a Ele os seus fardos, os seus medos e tudo aquilo que está roubando a sua paz. Ele pode trazer liberdade onde existe escravidão, esperança onde existe desespero, alegria
onde existe tristeza e vida onde parece existir morte. Lembre-se sempre das palavras de Jesus em João, capítulo 10, no versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante também é para você. Creia no poder de Jesus Cristo. Abra o seu coração e permita que Ele opere em sua vida. O mesmo Senhor que transformou a história daquele homem gadareno pode transformar a sua história. Que Deus abençoe você, fortalece a sua fé e encha o seu coração com a sua paz. No nome de Jesus. Amém? Antes de finalizar, quero fazer um convite muito especial. Se esta mensagem abençoou aí a sua vida, convido você a fazer parte da nossa linda família de mulheres vivendo em Cristo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos devocionais, ensinamentos e momentos de oração que preparamos com muito amor para fortalecer a sua fé. Compartilhe esta mensagem com seus familiares e amigos. Nunca sabemos quem pode estar precisando de uma palavra de esperança e liberdade como esta. Juntas podemos levar o amor de Cristo a muitas vidas. Esperamos você no nosso próximo Café com Fé. Será um privilégio continuar crescendo na palavra de Deus junto com você. Que Deus abençoe você abundantemente. Te espero amanhã. Deus abençoe vocês. Ficam na paz. Tchau. Nos vemos.